Bom dia, pessoal. Eu hoje estou num lugar meio fora da tranquilidade da casa, porque eu tive que visitar os meus amigos das árvores, os pássaros. Então eu vim no Museu Mariano Procópio, passando o trem, agora ele está mais próximo da gente. É um ambiente muito próximo do centro de Juiz de Fora, que abriga o Museu Mariano Procópio, atividade de teatro, dança, música. Tem esse jardim do museu que as pessoas usam para caminhar, para contemplar a natureza, um lugar muito agradável. E aí eu quero aproveitar e fazer a segunda parte, aliás, a primeira parte do segundo capítulo. Nós acabamos no vídeo anterior, no capítulo 1, né? E no final eu disse para vocês de uma sequência de elementos que foram surgindo ao longo do capítulo 1. E vamos ver hoje o que é que a gente consegue fazer com o capítulo 2 nesse ambiente tão tranquilo, tão agradável que é o Museu Mariano Procópio aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Lugar que vale a pena, caso vocês visitem a cidade, dar uma passada por aqui, descansar, respirar bem, né? Muito bem. Eu creio que nós não vamos esgotar o capítulo 2 hoje, porque ele é um pouco maior do que o primeiro. E também esse ambiente talvez não me deixe avançar o quanto eu desejo, mas vou aproveitar o dia de hoje para iniciar o capítulo 2, vamos ver até onde a gente vai. Capítulo 2, Ira Levin, Este Mundo Perfeito. Fora o avô que lhe dera o apelido de Quem, chamava a família inteira por apelidos que nada tinham a ver com os nomes verdadeiros. Sua filha, a mãe de Quem, era Suzu em vez de Ana. O pai de Quem era Miguel em vez de Jesus. E não gostou da ideia. Paz era Salgueirinha, que se recusava terminantemente a aceitar. Não, não me chame assim. Meu nome é Paz. Paz KD 37 T5002. Papai Jean era bizarro, de aspecto naturalmente. Todo avô tem alguns centímetros a mais ou a menos, orelhas enormes, nariz adulto. Papai Jean era simultaneamente mais alto e moreno que o normal, com olhos grandes, salientes e duas mechas ruivas na cabeleira grisalha. Mas não era diferente só no aspecto, na maneira de falar também. Isso é o que tinha realmente de estranho. Andava sempre dizendo coisas de modo veementemente e entusiástico, e no entanto causava em Quem a nítida sensação de pensar exatamente o oposto do que afirmava, na questão de nomes, por exemplo. Ótimo, formidável, dizia. 4 nomes para meninos e 4 para meninas. Assim acabavam-se os problemas. Fica tudo parecido. De um jeito ou do outro, todo mundo chamaria os filhos de Cristo Max Udi ou Wei, não é mesmo? É, concordou Quem. Evidente, continuou o papai Jean. E se une dar 4 nomes para meninos, também tem de dar 4 para meninas, certo? É óbvio, escute. Deteve Quem e, agachando-se, encarou bem de frente os olhos salientes e irrequietos, como se fosse soltar uma risada. Era feriado e os dois iam assistir a parada do dia da unificação, do aniversário de Wei, ou seja, lá o que fosse. Quem tinha 7 anos? Quem tinha 7 anos? Um detalhe, né? O avô do Quem, que nós vamos ver que tem uma importância significativa para o sistema, ele tenta modificar aquilo que une, né, o Unicomp deu às pessoas do lugar, os nomes. Então ele, como se ele
retornasse a um mundo onde as pessoas realmente tinham nomes pensados por quem tinham seus filhos, né? Por isso ele chamava os seus... Caiu meu livro. Esse é o motivo que eu não uso o meu livro, porque o meu livro está tão usado que ele está se desmontando. Então eu preferi usar Xerox para não ter que desbotá-lo todo. Agora ele levou uma queda e abriu, mas nós vamos ressuscitá-lo. Sim, então o que é que eu estava dizendo? O avô do Ken, nós vamos ver qual o seu papel protagonista na história do Unicomp, mas aqui a gente já percebe que ele é um opositor ao Unicomp. Continuemos. Escute, Lee RM35, M26, J44, 9988, WXYZ. Troçou o Papai Jean, o avô do Ken. Olhe, vou lhe contar uma coisa fantástica, incrível. No meu tempo, está ouvindo? No meu tempo havia mais de 20 nomes diferentes só para meninos. Você é capaz de acreditar? Pelo amor da família, é a pura verdade. Havia Jean, João, Amu e Levi, Niga e Miguel, Tônio, e no tempo de meu pai eram ainda mais numerosos, 40 ou 50 talvez. Não é ridículo? Para que tantos nomes diferentes se os próprios membros são exatamente iguais e permutáveis? Já ouviu falar de uma coisa mais besta? E quem, confuso, acenou com a cabeça, sentindo que Papai Jean queria dizer o contrário, que de certo modo não era besta nem ridículo haver 40 ou 50 nomes diferentes só para meninos. Ou seja, o Papai Jean era pura ironia. Espie só, disse Papai Jean, tomando-o pela mão e seguindo adiante pelo parque da unidade, até a parada do aniversário de Wei. Exatamente iguais. Não é formidável? Cabelos, olhos, pele, corpo, tudo idêntico. Meninos e meninas, uns iguais aos outros, que nem ervilha em vagem. Que ótimo, hein? Uma positiva maravilha. Com aquele olho verde, nada igual aos outros, quem corou. O que quer dizer ervilha em vagem? Perguntou. Sei lá, respondeu Papai Jean. Coisas que os membros comiam antigamente, antes dos bolos integrais. Sharia viva falando nisso. Papai Jean era superintendente de construções em EUR 55131, a 20 quilômetros de 55128, onde quem morava com a família. Vinha de carro visitá-los nos domingos e feriados. Sharia, a esposa, morrera afogada no naufrágio de um navio de turismo em 135, no mesmo ano do nascimento de Ken, e ele não tornara a casar. Os outros avós de Ken, a mãe e o pai de seu pai, viviam em Max 10405, e a única vez que os via era quando telefonavam nas datas de aniversário. Também eram bizarros, mas não tanto como o Papai Jean. Gostava da escola, dos jogos e do museu da Pré-U, embora certas peças do mostruário fossem um pouco assustadoras. As espadas e as pistolas, por exemplo, e a cela de prisão com seu sentenciado de roupa listrada, sentado imóvel no catreço, no catre, com a cabeça entre as mãos, em eterno desconsolo, que quem sempre olhava para ele, nem que tivesse de escapulir do resto dos colegas para isso, e depois saía correndo. Gostava também de sorvete, brinquedos e livros de histórias. Uma vez, ao encostar a pulseira e o rótulo de um brinquedo no controle de um centro de fornecimento, o mostrador piscou um não vermelho, e ele teve de pôr brinquedo
um jogo de construção na caixa de devolução. Não podia compreender o motivo da recusa de Uni. O dia era apropriado e o brinquedo pertencia à categoria certa. O Ira Levin aqui, né, nos mostra esse senhor, o Papai Jean, né, avô do Ken, e continua nos descrevendo o Ken. Então, brinquedo negado pelo Unicomp. E ele diz: deve haver uma razão. Meu bem, disse-lhe o membro parado atrás dele. Procura teu conselheiro e pergunta. Alguém daquele setor disse isso para ele. Ele foi procurar e descobriu que o brinquedo lhe estava sendo retirado apenas por alguns dias. Não tinha sido negado por completo. Andara bulindo com um controle qualquer, encostando a pulseira nele uma porção de vezes, e agora aprendia que isso não se faz. Aquele não vermelho intermitente era o primeiro que recebia em sua vida para um pedido que lhe interessava e não apenas por um entrado na sala de aula errada ou chegado ao centro médico em dia que não estava marcado. Ficou magoado e triste. Gostava de aniversários, do nascimento de Cristo, do nascimento de Max, do dia da unificação e dos aniversários de Uld e Wade. E ainda mais, por serem esporádicos dos dias dos aros, cada aro novo brilhava mais que os anteriores e continuava brilhando durante muito tempo. Até que um belo dia lembrava-se de olhar e constatava que só tinha aros velhos, todos iguais e indiferenciáveis, que nem ervilha e inveja. Na primavera de 145, quando tinha 10 anos, quem ganhou junto com os pais e pais uma viagem a EUR 0001 para ver o Unicomp. O percurso de um carro-porto a outro levava mais de uma hora. Era a viagem mais comprida que se lembrava de ter feito. Embora, segundo os pais, tivesse voado de Max a EUR com 1 ano e meio e de EUR 20140 a 55128 poucos meses depois. A excursão ao Unicomp foi num domingo de abril em companhia de um casal já cinquentão, bizarros avós de alguém, ambos mais claros que o normal, ela com o cabelo cortado de modo irregular e de outra família, cujos filhos eram 1 ano mais velhos que Ken e pais. O outro pai guiou o carro desde o desvio de EUR 0001 até o carro-porto nas proximidades do Unicomp. Quem assistiu com interesse ao homem manobrar a alavanca e os botões do carro sentiu uma impressão engraçada ao andar novamente devagar sobre rodas depois de deslizar pelos ares. Tiraram fotografias de frente à cúpula de mármore branco do Unicomp, mais branca e bonita do que nos filmes e na televisão. Assim como as montanhas cobertas de neve ao fundo eram mais majestosas, o lago de fraternidade universal mais azul e mais vasto. E depois entraram na fila, encostaram as pulseiras no controle de ingresso e chegaram ao curvo saguão azul e branco. Sorridente, um membro de azul claro indicou-lhe a fila do elevador. Entraram nela e Papai Jean aproximou-se dele, deliciado com a surpresa da família. O que é que o senhor está fazendo aqui? Perguntou o pai de Ken enquanto Papai Jean beijava a mão. Tinham-lhe anunciado a viagem concedida e ele não fizera a menor menção de ter feito o mesmo pedido. Papai Jean beijou o pai de Ken. Ah, eu simplesmente resolvi fazer uma surpresa para vocês, mais nada, explicou. Queria contar para este meu amigo aqui, pousou a mão grande no ombro do neto, um pouco mais a respeito de Uni do que os fones contam. Como vai, Ken? Abaixou-se e beijou o rosto do neto, que, assombrado de ser a causa da presença de Papai Jean, retribuiu o beijo. Olá, Papai Jean. Como vai? Paz KD 37 T5002. Saudou o Papai Jean muito sério e beijando a garota. Ela deu-lhe um beijo e disse, olá. Quando foi que o senhor pediu a viagem? Perguntou o pai.
Poucos dias antes de vocês, respondeu Papai Jean, sempre com a mão pousada no ombro de quem. A fila adiantou-se alguns metros e eles todos seguiram-na. Mas o senhor esteve aqui há apenas 5 ou 6 anos, não foi? Comentou a mãe. Uni sabe quem o montou, disse Papai Jean, sorridente. Nós gozamos de regalias especiais. Não é verdade? Retrucou o pai. Ninguém goza de regalias especiais. Bom, seja como for, cá estou eu, disse Papai Jean, voltando o sorriso para o neto. Não é? Bom, seja como for, cá estou eu, disse Papai Jean, voltando o sorriso para o neto. Não é? É, concordou Ken, sorrindo para o avô. Papai Jean, quando o moço ajudara na montagem do Unicomp, tinha sido seu primeiro serviço. A trama desse romance, ficção, dessa, como diz alguns, desse mundo distópico do Ira Levin, começa a ser montada, né? Temos aí uma criança de 6 anos, adorada pelo seu avô, Papai Jean, que é um dos trabalhadores que executaram a montagem do Unicomp, né? Esse mega computador que domina toda a Terra, que dá nome às pessoas, que cuida da sua saúde, que envolve as pessoas no mundo com a sua química, com a sua psicologia, com as suas escolas, que regulariza todas as vontades, inclusive, como nós vimos, dos brinquedos, das atitudes, dos comportamentos. Mas, né, ele não se domina sozinho, né? Tem alguém que parece aqui se colocar disposto a modificar essas vontades do Unicomp. Esse será o Papai Jean? Ou quem também fará parte dessa possibilidade? Eu espero que nós possamos pensar isso em detalhes, né? E para esse momento, eu acho que nós estamos aqui chegando ao fim. Mas veremos como isso se dá nas próximas leituras. Peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam. Finalizemos aqui por agora.